Vamos nós. Deixa eu deixar aqui no ponto. Disciplina de instalações elétricas. Hoje nós estamos no módulo de número 8. Eu devo falar nessa primeira parte de lâmpada fluorescente, tá bom? E no segundo momento eu vou falar sobre o estudo da luminotécnica, que é uma técnica voltada para um sistema de iluminação, ou seja, um conjunto de lâmpadas em interiores. Tá bom? Vamos lá. As lâmpadas fluorescentes, aos poucos, estão perdendo espaço para as lâmpadas LED, em virtude de apresentar um conjunto de vantagens em relação a outro. Mesmo assim, ainda encontramos em diversos setores, seja ele residencial ou industrial. É o seguinte, com a finalização da fabricação das lâmpadas incandescentes, que é aquelas lâmpadas que aqueciam bastante, aquelas, assim, meio amareladas, nesse formato parecido com essa lâmpada LED aqui que vocês estão vendo aqui, aquele tipo de lâmpada, um aquecimento por volta de 80%. Então, 80% calor e 20% de luz. Como eu não preciso de calor, porque eu já vivo num planeta extremamente quente, né? Criaram-se as famosas lâmpadas LED, mas, assim, no começo da fabricação e do comércio da lâmpada LED era, de certa forma, um pouco cara. Eu não sei se aqui alguém recorda, mas lâmpada LED tinha lâmpada LED de R$ 30, R$ 40. Hoje eu encontro lâmpada LED de R$ 11, 12. Né? Eu vou no depósito, vou no supermercado, eu encontro lâmpada LED, mas no começo ainda era cara. E o que acontece? Em 2016, que as lâmpadas incandescentes foram deixadas de lado, e foi proibida a comercialização, a fabricação, como as pessoas não tinham condições de diretamente substituir suas lâmpadas incandescentes por lâmpadas LEDs, acabaram substituindo por lâmpada fluorescente. Que, se fizer um comparativo entre a lâmpada incandescente e a fluorescente, logicamente que a fluorescente vai obter maior êxito do que uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente tem um tempo de vida útil menor, aquecia bastante, tá? Embora o preço tenha sido até mais viável, mas se fosse para levar em consideração, a lâmpada fluorescente com certeza sai ganhando, tá bom? Então eu devo fazer a explicação acerca dessa lâmpada fluorescente. Veremos, portanto, o conceito sobre lâmpadas fluorescentes, seus equipamentos auxiliares, ou seja, uma lâmpada por si só não funciona, ela precisa de uns equipamentos que irá auxiliar na partida dessa lâmpada para fazer com que tenha sua função. Oi, alguém falou? Deixar mais 2, 3 dias o bicho dá o prego. Ei, Franklin, eu vou desligar teu microfone, tá bom? Pronto. Vou deixar o microfone desativado, pessoal. As lâmpadas fluorescentes, pessoal, porque muita gente tem um conceito, acha que lâmpada fluorescente só é aquela comprida, aquela no estilo tubular, tá? Bom, vocês talvez não sabem o que é lâmpada fluorescente, mas uma ou outra pessoa já deve ter feito um trabalho de fabricação de cerol, para quem gostava de soltar pipa, né? E muita gente utilizava quebrando essa lâmpada, esfarelando ela, colocando ela misturada com cola e colocando na linha para servir de cerol. A lâmpada fluorescente não é só aquele formato tubular, tá? Voltando para esse lance do cerol, né? Para você ver a inocência das pessoas. Muita gente fazia aquele procedimento de quebrar a lâmpada e não sabia o perigo que tinha, né? Porque eu tenho um composto químico dentro daquele tubo da lâmpada fluorescente. Acho que quem já quebrou uma lâmpada fluorescente deve ter escutado, né, uma pequena explosão quando quebrava. Justamente por causa de um gás que contém dentro da lâmpada. Mas eu vou falar sobre isso depois, certo? Bom, com relação aos tipos de lâmpada fluorescente, eu tenho várias, tá? Eu tenho a linear, eu tenho a circular, eu tenho a compacta, a colorida, muito utilizados em boates, né? Muito utilizado luz negra e luz colorida, muito utilizado nessa parte de boate. Só que hoje eu encontro outros tipos de lâmpadas que não são fluorescentes, que podem ser utilizados para esse determinado fim, certo? O conceito da lâmpada fluorescente de maneira técnica é o seguinte: a lâmpada fluorescente, ela é uma lâmpada de descarga de baixa pressão, isso
Isso é o motivo pelo qual, quando você quebrou a lâmpada, você viu aquele papoco, viu aquela explosão. É porque eu tenho uma baixa pressão, eu tenho um gás contido dentro dessa lâmpada, tá bom? Ela é conhecida também como lâmpada fria ou luz fria, levando a vantagem sobre a lâmpada incandescente por produzir um fluxo luminoso em lúmenes em grande quantidade com pequeno consumo de energia. No caso da lâmpada incandescente, aquela luz que é emitida, ela só é emitida simplesmente porque na parte interna daquela lâmpada eu tenho um filamento. Aquele filamento é um filamento de tungstênio. Então, o que acontece? Em contato com a tensão elétrica, essa lâmpada ela vai aquecer, ela pode chegar na casa dos 2.000 graus Celsius brincando, e o tungstênio, que é um elemento químico, tem uma vantagem de suportar a alta temperatura, é por isso que ela não se funde. O que acontece? Esse filamento chega a uma temperatura tão alta que chega ao ponto de emitir uma luz. A gente fala incandescente porque encandeia a vista da gente. A gente não consegue ficar olhando direto com a lâmpada incandescente, justamente por isso, tá? Então, a luz é emitida de uma lâmpada incandescente simplesmente por esse fato. Já uma lâmpada fluorescente tem uma luz mais confortável. Você consegue olhar a lâmpada ali ligada, tá? Aliás, nenhuma lâmpada é recomendado você ficar olhando para ela em funcionamento. Mas a lâmpada fluorescente você pode, se verificar que eu não vou ter esse problema todo, tá bom? E o que acontece? Vocês estão vendo aqui esse tubo todo branquinho. Esse tubo branco não é porque o tubo seja branco. O tubo, na verdade, é transparente no processo de fabricação. A luz de uma lâmpada fluorescente é predominantemente produzida por pós, ou seja, tem um pozinho aqui, tá bom? Que ele é ativado pela energia ultravioleta de descarga. Eu vou fazer essa explicação, né? Mostrar para vocês a diferença entre um ponto e outro. Bom, em seu anterior, uma pequena quantidade de vapor de mercúrio. Aí é onde está o lance do negócio. Então, olha, mercúrio. Pessoal, mercúrio, ele era utilizado antigamente para chave boia, para sistema de caixa d'água. Ele é um elemento químico, tudo bem, ele é um metal líquido, só que foi diagnosticado que o mercúrio tem um alto poder cancerígeno. Então, não existe mais chave boia com contato de mercúrio. Aos poucos, né, a gente está encontrando uma lâmpada que parece ser uma lâmpada fluorescente tubular, mas, na verdade, é uma lâmpada LED tubular. Muito parecida, só que é LED. Tá bom? Esse elemento químico chamado mercúrio, né, embora a gente encontre, tal, foi descoberto há muitos anos, tal, ele tem um poder de contato muito grande, mas esse velho metal de transição tem esse probleminha de ser passivo da pessoa ter um câncer em contato com esse mercúrio durante muito tempo. Então, é por isso que é muito perigoso você utilizar aquela lâmpada quebrando para utilizar como cerol. Então, assim, as crianças antigamente utilizavam e não tinha assim, percepção do nível de perigo que era. Tá? Além desse vapor de mercúrio, eu tenho os chamados gases inertes. Tá? Fora o mercúrio, eu tenho um tal de argônio, que ele é utilizado para esse fim também. Aí vamos lá. Como é o processo de funcionamento da lâmpada fluorescente? Antes da gente falar sobre as outras partes. Bom, com a passagem da corrente elétrica, os elétrons, isso no interior desse tubo, tá bom? Vão se chocar com os átomos de mercúrio. Isso eu estou levando em consideração que o tubo já foi revestido com essa camadazinha de mercúrio. Com este choque é transferida energia para os elétrons de mercúrio que irão passar por uma órbita superior em torno do átomo. Então, eu tenho aqui o tubo da lâmpada fluorescente. Vamos desconsiderar essa parte aqui. Essa parte aqui é um reator. E essa parte aqui é o start da lâmpada fluorescente, que são os componentes auxiliares que podem auxiliar na partida dessa lâmpada. Aí o que acontece? Quando eles regressam para a sua órbita normal, original, eles emitem energia na forma de ultravioleta. Existe uma diferença muito grande entre o infravermelho e o ultravioleta, certo? A percepção a olho, eu vou falar lá na frente, nós temos o infravermelho e nós temos o ultravioleta. A quantidade de luz visível que nós estamos falando com relação a frequências, tá?
ondas eletromagnéticas, quando você está visualizando algo, ou qualquer outro tipo de luz, que apresentar uma frequência menor que a luz visível, ou seja, uma frequência menor que a luz visível, a gente chama de infravermelho. Já quando eu tenho frequência maior do que isso, a gente chama de ultravioleta, que justamente nesse caso. A radiação ultravioleta é convertida em forma de luz visível pela camada de pós que reveste o tubo internamente. Bom, não necessariamente você vai encontrar uma lâmpada fluorescente branca, tá? Eu posso ter outros componentes utilizados que vai fazer com que eu obtenha uma lâmpada fluorescente de outra cor, da cor violeta, da cor verde. Então, vai depender muito da aplicação e do pó que é utilizado internamente. As partes constituintes de um conjunto de lâmpadas fluorescentes, tá? É o tubo, são as bases, os cátodes, vapor de mercúrio, gás de enchimento e a camada de pó fluorescente. Então, todas essas partes, ela compõem o conjunto como um todo da lâmpada. Não estou falando dos componentes, estou falando da lâmpada, tá? Primeiramente, falando do bulbo, tá? Ele vai servir como compartimento à prova de ar e sob baixa pressão. Quando é feito o processo de fabricação da lâmpada fluorescente, eu vou depois mandar um link para vocês, um documentário bacana que tem, explicando o processo de fabricação das lâmpadas fluorescentes. É muito bacana, tá? Aí o que acontece? Depois que é feito todo o serviço da fabricação do vidro, que é o tubo, para depois realizar a limpeza, porque não pode ter nenhuma impureza. Depois de retirar dessa impureza, eu vou injetar o mercúrio, tá? Eu vou injetar o gás de enchimento, eu vou injetar os cátodes e a camada de pó fluorescente. Então, eu vou fazer todo o serviço. O bulbo é justamente a parte principal onde vai comportar esses componentes. O vidro deve estar limpo e livre de defeitos estruturais para a perfeita montagem da lâmpada. Então, é necessário que todo o sistema do vidro seja vedado. No processo de fabricação, eu não sei se ainda é fabricada as lâmpadas fluorescentes, o processo de fabricação passa por um processo de esterilização completa na parte interna, justamente para tentar tirar ao máximo qualquer quantidade de impureza, qualquer valor de impureza que tiver, certo? Bom, o bulbo é a parte do vidro. A outra parte que eu tenho é justamente essa partezinha aqui, ó, na lateral, que a gente chama de base. A base vai ser o componente que irá conectar em um ponto e outro, ou seja, nas extremidades dessa lâmpada, a parte necessária para que consiga energizar. Então, é necessário, logicamente, que eu tenha uma fase, tá? E eu tenho um neutro nesse sistema para fazer com que a lâmpada funcione. Cada base é cimentada em cada extremidade do tubo, unindo a lâmpada ao circuito de iluminação por dois contatos. Então, internamente, o que eu tenho? Eu tenho aqui, olha, dois contatos em cada lado dessa lâmpada, e eu tenho na parte de dentro, tá? Esse filamentozinho de tungstênio também. Esse mesmo filamento é o filamento que é utilizado na lâmpada incandescente. Se é utilizado bastante esse tipo de material, porque o tungstênio ele suporta alta temperatura, então ele já tem um ponto positivo com relação a isso. E outro, é um excelente contato para esse fim. Então você vai encontrar tanto o filamento, que vai ter uma ligação de um ponto a outro aqui, desse pino, e eu vou ter a ligação de um ponto a outro do outro pino, certo? Bom, os cátodos vão servir de terminais para o estabelecimento do ar, sendo a fonte de elétrico para a corrente da lâmpada. Então, o que acontece? Uma vez que eu liguei em fase neutra a lâmpada, os elétrons vão se misturar justamente aqui dentro do interior, porque eu vou ter os componentes químicos, eu vou ter o argônio, eu vou ter, eu acabei de falar, eu vou ter o mercúrio, e esses componentes interagindo vai fazer com que emita a quantidade de elétrons que irá atingir esses filamentos aqui, certo? Bom, dentro da lâmpada eu vou ter o vapor de mercúrio, eu acabei de falar para vocês, né, que é um elemento químico perigosíssimo. No interior desse tubo são colocadas gotículas do mercúrio líquido. Ele é um metal justamente dessa cor, tá? Em sua composição natural, ele é cor prata. Com a lâmpada em operação, o mercúrio vaporiza-se numa pressão muito baixa. A esta pressão, a corrente através desse vapor faz com que ela irradie energia. O que acontece? Uma lâmpada, quando ela vai ficando velha, ela não consegue segurar, a radiação
ela é ultravioleta da lâmpada. É tanto que eu não sei se aqui algum de vocês tem lâmpada fluorescente em casa, já deve ter se deparado que quando a lâmpada ela vai ficando velha, ela vai ficando escurecida nas extremidades. Então ela fica escura ou nos dois lados ou ela fica escura em um dos lados. E o que acontece? Nesse momento a lâmpada ela não consegue se sustentar com relação à emissão de luz. Então ela fica acesa, mas depois de um tempo ela fica piscando, aí acende de novo. Aí nesse período a gente já sabe que a lâmpada já está sem condições de operação. Tá certo? Aí vamos falar do gás de enchimento. Além de mercúrio, que no funcionamento vai virar vapor, vai ser injetada no interior do tubo uma pequena quantidade de um gás de alta pureza. Esse gás a gente conhece carinhosamente como argônio. Quem lembra, o argônio, na velha tabela periódica, né, tem o número atômico 18, se não me falha a memória. Tá? O argônio, ele é um componente químico também, um elemento químico, encontrado no estado gasoso, numa temperatura ambiente. Esse tipo de gás, ele é colocado, injetado também a cada tubo de lâmpada, para fazer com que ela sirva de auxílio e ajude a excitação dessa luz. Tá? Uma vez que é ionizado, sua resistência decresce, permitindo que a corrente flua e o mercúrio vaporize. Então, o gás de enchimento vai ter que trabalhar junto com o mercúrio, porque o mercúrio só não vai ser suficiente, e a combinação desses dois elementos químicos, o mercúrio e o argônio, vai ser o suficiente para que haja emissão de luz. Ok? Bom, para que a lâmpada, o tubo da lâmpada, ela fique com essa corzinha branca, tá? É colocado uma composição também química de fósforo, geralmente é fósforo. Transforma a radiação ultravioleta em luz visível, porque se não tivesse esse pó, seria mais difícil a olho nu a gente conseguir enxergar a emissão dessa luz, tá bom? Então, as partículas desse pó é designado tecnicamente por luminóforo, que é um componente chamado fósforo, utilizado, só que, logicamente, se eu utilizar um outro tipo de lâmpada com outra cor, eu vou ter que utilizar um outro componente que vai ser o responsável para a emissão daquela cor. No caso, para a lâmpada branca, que é a mais comum que nós utilizamos, é justamente para esse formato. Até então, meus amigos, alguma dúvida? Tranquilo, pessoal. Então vamos falar agora essa parte aqui, pessoal, porque assim, a gente sabe que o mercado hoje está assumindo 80%, 90% de lâmpadas LED, né? Lâmpada fluorescente a gente ainda encontra no mercado, mas não com aquela quantidade, né? Com aquela quantidade que se tinha antigamente. Eu estou falando, logicamente, porque é interessante que vocês aprendam e outra, porque se encontra na ementa, a gente tem que cumprir, tá? Vamos falar aqui sobre os circuitos convencionais, ou seja, quais são os componentes que irão auxiliar na partida da lâmpada. Porque a lâmpada em si só não irá funcionar sem o auxílio de algum componente. Bom, os componentes de um sistema convencional, estou falando do sistema convencional, que era antigamente utilizado, tá? Não são mais comercializados hoje. E hoje nós temos a utilização das lâmpadas fluorescentes com auxílio dos starts eletrônicos. Então, alguém já deve ter visualizado que a partida de uma lâmpada fluorescente antigamente, quando você ligava o interruptor, ela ficava piscando, né? Piscava um pouco e depois ficava aceso. Hoje, eu posso encontrar a lâmpada fluorescente que quando você clica no interruptor, a lâmpada já acende por completo. Mas isso é porque por detrás tem um componente chamado reator eletrônico. O que antigamente fazia com que essa lâmpada piscasse um pouco e depois, né, deixasse ela acesa, era o reator convencional. Que é aquele reator antigo, tá? Que não é mais comercializado. Os reatores, vamos falar primeiro deles, podem ser eletromagnéticos e eletrônicos. No último caso, fica indispensável o uso do start. Então, hoje, são comercializadas ainda, essa imagem à direita de vocês, que são os reatores eletrônicos. Eu não vou precisar desse componente que eu vou explicar, chamado start, que na utilização desse tipo de reator eu precisava dele. O que eu tenho dentro aqui desse reator aqui? Pessoal, eu tenho bobina, eu tenho
ferro e eu tenho areia e cola. Aí você me pergunta, areia para quê? Bom, esse ferro, essas lâminas de ferro aqui, olha, e a bobina, elas vão se encontrar no centro dessa carcaça. Essa carcaça é de ferro. Em volta, o que acontece? O fabricante ele coloca uma espécie de areia junto com o verniz. Então, uma grande quantidade de verniz. Para quê? Para que essa parte ativa, que é a parte da bobina, não encoste na carcaça. Então, ela é colada, ela fica presa. Com relação à durabilidade, um reator desse antigo dura muitos anos. Vamos colocar aqui 20, 30 anos brincando. Demora muitos anos mesmo, que a função é muito simples de um reator. Só que, assim, com relação a consumo, acaba por a lâmpada convencional, reator convencional, que é esse reator mais antigo, acabar por consumir mais do que esse reator moderno. Que esse reator, o que ele tem dentro? Tem componentes eletrônicos, diodos, resistores, capacitores, tá? E eu não vou precisar de utilizar esse start para fazer o trabalho. Bom, o primeiro reator, que é esse aqui, que é o convencional, é uma bobina com núcleo de ferro que vai ser ligado em série. Então, o que você vai encontrar aqui na parte de fora? 2 cabos. Vou voltar a imagem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui 2 cabos. Então, é um cabo que fez uma bobina internamente, deu várias voltas e retornou para esse outro ponto, tá? Operando numa frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência de rede, tá? A nossa frequência no Brasil é de 60 Hz. E a função desse reator vai ser produzir a sobretensão no momento da partida e limitar a corrente depois que a lâmpada se encontra funcionando. Já o eletrônico, são reatores compostos por circuito que vai proporcionar uma corrente com alta frequência. Olha a quantidade da frequência, acima de 20 kHz. Pessoal, a frequência é muito grande. É por isso que, para esse tipo de aplicação, eu não vou precisar mais da utilização do start. Porque o start, pessoal, que é o próximo elemento que eu vou mostrar para vocês, ele só vai servir para auxiliar na partida da lâmpada. Somente isso. Tá? Esse componente aqui, eu não sei se aqui alguém já chegou a ver, na utilização da lâmpada fluorescente, eu vou precisar desse carinha aqui que vai servir como auxílio na instalação da lâmpada. Para que a lâmpada funcione, é necessário que eu tenha esse componente. O que eu vou ter dentro? Eu vou ter tipo uma polazinha, um contato e uma espécie de capacitor. Quando a corrente chegar até esses pontos aqui, essa laminazinha vai aquecer e esse aquecimento vai bater um contato. Como ela vai encurvar, vai bater um contato e vai fazer com que seja dado início à partida da lâmpada. Esse start ele é utilizado na partida e emprega o princípio do bimetal. Bimetal, que são 2 metais, coeficientes de dilatação diferentes, quer dizer, uma fica em situação reta e uma ela é encurvada. Nesse encurvamento, ela admite que um contato seja encostado com outro contato, ou seja, haja um contato dos dois, fazendo com que a corrente passe pela lâmpada e faça com que realize a partida. Bom, depois que eu realizo a partida desse start, eu não preciso mais dele. O que quer dizer? Que depois que a lâmpada fluorescente estiver funcionando, você pode retirar o start que não tem problema algum. A lâmpada vai continuar funcionando. Então, esse start ele só vai ser utilizado no momento da partida dessa lâmpada. Sem o start, a lâmpada funciona dificilmente. Acho que ela não vai funcionar. Então, a lâmpada ela não funciona sem start. Então, ela precisa desse componente para justamente fazer essa excitação e realizar a partida da lâmpada. Depois que a lâmpada estiver funcionando, você pode retirar. Certo? Juntamente com ele, nós temos um condensador, que é um condensador, a gente chama de capacitor, tá? Capacitor ele vai armazenar uma carga, que vai ser ligado em paralelo com a função de evitar interferência. Bom, quando eu vou comprar uma lâmpada, pessoal, eu vou ter que me atentar para algumas especificações. Porque eu vou ter lâmpadas fluorescentes de diversos diâmetros. Então, eu vou encontrar um diâmetro de 16 milímetros ou um diâmetro de 38 milímetros. Tá? O fabricante ele dispõe no seu catálogo o diâmetro
né? Logicamente, por exemplo, se eu tenho uma potência de 40 watts dessa lâmpada, tem um diâmetro. Se eu tenho uma lâmpada de 40 watts com esse outro diâmetro, a potência que vai ser emitida no final vai ser a mesma. Então não vai modificar em nada. A diferença é que uma vai ser mais fina do que a outra, ou seja, o diâmetro de uma vai ser menor do que a outra. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu tenho essa lâmpada aqui, olha, T10, não sei se dá para vocês enxergarem aqui. Bom, T10, de acordo com o catálogo do fabricante, tem um diâmetro de 37,5 milímetros. Já o T12, veja que a lâmpada ela é um pouquinho mais robusta, eu tenho um diâmetro de 32 milímetros, tá bom? Para que a gente entenda mais ou menos como é que funciona, o T representa a lâmpada tubular, esse 8 representa o diâmetro da lâmpada em oitavos de polegada, que ninguém vai parar aqui para estar fazendo cálculo de polegada, mas 8 por 1/8 de polegada eu vou ter como diâmetro de 26 milímetros, certo? Esse estudo da luminotécnica é bastante importante, porque nós temos uma quantidade imensa de consumo de carga voltado para o sistema de iluminação, certo? Então, a iluminação ela é responsável atualmente por 17% de toda a energia consumida no Brasil. No setor industrial, a participação do consumo é de aproximadamente 1,8%. Então, eu tenho, apesar de a gente achar que o número é pouco, mas a iluminação ela é realmente responsável por uma boa parcela dessa carga existente no Brasil e no mundo. Eu não sei se vocês já presenciaram, mas de alguns anos para cá, a concessionária Enel substituiu a maioria dessas lâmpadas dos postes. Então, antigamente, aquela lâmpada que era utilizada era aquela lâmpada amarela, né? Quando a empresa contratada, né, foi contratada da Enel, foi realizar a troca dessas lâmpadas por lâmpadas mais eficientes, lâmpadas brancas, tá? Para algum sistema de lâmpadas LED, a diferença foi muito grande e muito nítida nas ruas da cidade. Então, a rua ficou mais clara. Mas isso por quê? Porque eu estava utilizando uma lâmpada com um fator de iluminação bem diferente, certo? Bom, os recintos industriais devem ser suficientemente iluminados para obter o melhor rendimento possível nas tarefas. Ora, pessoal, é para tudo. É para tudo, pessoal. Quando você vai estudar, se dispor a estudar num ambiente onde não tem uma iluminação adequada, você não tem rendimento no seu estudo. Se você tem pouca luz, você tem uma deficiência da iluminação, você fica com a vista cansada, você fica logo com sono, começa a dar logo um sono porque a iluminação não está adequada. Ou situações onde você vai realizar a leitura e a sombra do seu corpo está sobre o papel que você está estudando ou está lendo. Aí você tem que virar a posição da mesa para que você não consiga enxergar a sombra. Então, assim, outra coisa, lâmpada em excesso, às vezes você tem luz em excesso, luz demais, uma luz muito forte. Isso pode acabar também contribuindo com a danificação da sua vista. Então, a iluminação tem que ser exatamente a quantidade certa, tem que ser uma luz adequada, tem que ser uma luz agradável, em que você consiga executar suas tarefas de forma satisfatória. No caso de uma fábrica ou indústria, não tem como um conjunto de funcionários ter um rendimento quando eu tenho uma iluminação deficiente. Então, para que haja justamente esse rendimento, o funcionário ele consiga render satisfatoriamente, tem que haver, com certeza, uma boa iluminação, certo? Com relação ao projeto, um bom projeto de iluminação, em geral, requer a adoção dos seguintes pontos fundamentais. É o seguinte, pessoal. Existem alguns fatores que vão contribuir para isso. O trabalho de iluminação, pessoal, é um trabalho realmente técnico e muito sério. Vamos citar aqui alguns exemplos. Uma sala de cirurgia. É necessário que eu tenha uma iluminação completamente adequada, porque é um trabalho crítico. Mas eu posso ter uma iluminação, vamos citar aqui como exemplo, nos velhos motéis. Um motel, para quem já frequentou um motel, sabe muito bem que existe aquela questão daquela iluminação de fundo. Então, assim, o valor da iluminação
O tipo da iluminação vai depender muito da situação. Nesse caso agora que eu citei de motel, é porque, por um exemplo, tem uma lâmpada adequada. Eu digo isso porque eu já fiz um trabalho de consultoria voltado para isso. Então, é um trabalho baseado em estudo, para deixar uma luz de fundo, para não ficar uma luz seca. Então, assim, vai partir muito do ambiente. Vocês estão vendo nessa imagem aqui, olha, é um centro comercial. Esse centro comercial, o camarada ele colocou um conjunto de lâmpadas, tá? Postas uma após a outra aqui. Mas eu tenho um conjunto de lâmpadas aqui para o sistema de balcão e vejo que eu coloquei uma fita baseada na parte de iluminação LED, tá? Que vai percorrer essa parede. Só que essa parte aqui, ela vai servir mais para a questão de design. Então, assim, o trabalho envolvendo iluminação é um trabalho realmente sério. Eu tenho que saber a quantidade correta de lâmpadas que eu vou colocar, com relação à sua potência, com relação ao distanciamento de uma para outra. Então, vai ser levado em consideração vários fatores, tá? Bom, quais são os pontos fundamentais? O nível de iluminamento suficiente para cada atividade específica. Então, a depender do tipo de atividade, eu vou ter um grau de importância no momento do levantamento dessa iluminação. Uma coisa é você ter um depósitozinho onde você, uma dispensa que você vai colocar as suas coisas, balde, sei lá, seus materiais, né? Deixar lá guardado. Outra coisa é você utilizar um exemplo, uma iluminação para um sistema de eletrônica. Você é um técnico eletrônico, você precisa fazer um serviço. Você é um técnico em informática, precisa fazer o trabalho na placa-mãe, né? Colocar o pente de memória lá bonitinho, verificar o encaixe lá do processador. Então, não tem como, pessoal, você fazer um trabalho com iluminação deficiente. Então, num projeto vai ser levado em consideração, a depender da atividade específica, o nível de iluminamento. Além disso, eu vou ter a distribuição espacial da luz sobre o ambiente. Quando eu determino a quantidade de luminárias, digamos assim, existe um espaço entre um e outro. Vocês que já fizeram, né, vocês já estiveram em sala de aula, já devem ter presenciado, acredito eu, de estar sentado querendo copiar, mas o reflexo da luz estava incidindo sobre a lousa, e esse reflexo incidindo sobre a lousa fez com que você não conseguisse enxergar direito. Aí, professor, desliga uma das lâmpadas aí para ver se melhora. Já aconteceu bastante comigo lá na escola. Então, a gente desligava um dos interruptores, melhorava mais a situação. Então, o que acontece? A posição das lâmpadas, a distribuição espacial vai contar muito para que haja uma iluminação adequada. Outra coisa, a escolha da cor da luz e o seu rendimento. A questão da cor da luz e o seu rendimento vai depender de várias situações, tá bom? Essa questão da escolha da cor da luz, assim como a escolha da cor da parede, a escolha da cor do piso, vai fazer uma diferença. Escolha dos aparelhos de iluminação. Quais são as lâmpadas que eu vou utilizar? É lâmpada compacta? É lâmpada dicróica? É lâmpada tubular? Qual é o formato da lâmpada que eu irei utilizar? Essa luminária, vamos conter quantas lâmpadas fluorescentes ou quantas lâmpadas LED? Ah, 2 lâmpadas LED tubular. Não, 2 lâmpadas fluorescentes tubular de 40 watts cada. Então, vai depender muito da escolha dos aparelhos. Outra, tipo de execução das paredes e do piso. Vai contar muito, pessoal. Olha, a concessionária, ela fomenta alguns programas, e dentre esses programas, um desses programas é justamente pinte as suas paredes com cores mais claras. Isso tem muito a ver, meus amigos, com o chamado grau de reflectância, tá? A reflectância do ambiente vai ser determinada a partir da cor da parede, do teto e do piso. Se você tem um quarto, você que é roqueiro, você tem um quarto que é preto, a parede é preta, ou a parede é violeta, ou é marrom, uma cor bem escura. Com relação à cor escura, a parede ela não consegue refletir, ela absorve essa luz. E o que acontece? De acordo com os estudos, quanto mais escuro for esse teto, essa parede, mais lâmpadas eu vou precisar para esse ambiente. Quando eu tenho uma parede de cor clara, qualquer luz ou qualquer lâmpada já vai trazer um efeito satisfatório. Então, vai fazer muita diferença sim, quando você tem parede, quando você tem teto, quando você tem piso,
de uma cor clara. Então, isso está ligado à eficiência energética, porque eu vou economizar energia, eu não vou precisar colocar tantas lâmpadas assim no ambiente, porque o grau de reflexão ele vai dar justamente nisso. Você vai ter uma cor clara, a lâmpada vai incidir sobre a parede e vai refletir. Outra com relação à iluminação de acesso, tá? Nós vamos explicar esses pontos aqui. Vamos explicar detalhadamente o processo, como é que a gente faz para relacionar esse levantamento. Aqui é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona, tá? Então veja, olha, eu tenho um sistema de iluminação em vários lugares. Eu tenho aqui, olha, esse ponto de iluminação, eu tenho uma luminária que vai mais ou menos até esse ponto. A altura do teto até o plano de trabalho vai ser contado no cálculo, tá bom? Essa parte aqui, ela ilumina, mas ela serve mais para a questão de design, tá bom? Porque é uma luz realmente fraca, é só realmente para dar aquele toque de design do ambiente. Mas eu tenho essas lâmpadas aqui, olha. Existe um distanciamento aqui entre um e outro, eu tenho um distanciamento entre essas lâmpadas aqui. Existe um valor de potência para cada lâmpada. As potências, logicamente, tem que ser o mesmo valor. Não adianta eu colocar aqui uma potência de uma lâmpada, uma potência, e colocar aqui ao lado uma lâmpada com outra potência. Vai haver uma divergência de distribuição espacial de luz, tá? Outra, como vocês estão vendo, shopping principalmente, né? Eu preciso ter, logicamente, uma iluminação suficientemente adequada para que o ambiente fique agradável e você consiga passear pelo shopping de maneira muito contente, muito feliz, certo? Eu já fiz um trabalho também em shopping, tá? Um shopping de Fortaleza. Fizemos um trabalho de consultoria voltado para a luminotécnica. E, assim, pessoal, realmente é uma das coisas que eles marcam muito colado, a parte de fiscalização. Além do trabalho da instalação em si, né, a parte civil, que é a instalação do shopping, outras coisas que ele também marca muito colado é com relação à iluminação. Eles vão pedir o laudo, eles vão pedir o certificado de calibração, que no caso nós utilizamos um instrumento, né, chamado luxímetro, para verificar a intensidade de iluminação do ambiente. Então, é feito todo esse trabalho também. Certo? Aí vamos lá. O projetista deve dispor das plantas de arquitetura da construção com detalhe suficiente para fixar os projetos de iluminação. Então, para que eu, logicamente, consiga fazer um projeto de iluminação, o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que ter em mãos as plantas de arquitetura de construção, ou seja, as plantas baixas do ambiente. Porque eu vou precisar saber a área do ambiente, eu preciso saber os perímetros de determinadas salas. Essas informações são pontos fundamentais para que eu consiga determinar qual tipo de lâmpada que eu vou utilizar, tá? Que vai depender muito da cor do piso, vai depender muito da cor do teto, vai depender muito da cor da parede, certo? Mas para o projeto luminotécnico, eu tenho que ter alguns conceitos básicos. Eu preciso ter entendimento de alguns conceitos. O que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, não é o beabá do início ao fim de um projeto luminotécnico, certo? Quem vai fazer um curso desse, voltado para um sistema luminotécnico, é um curso que leva uma semana, 4, 5 dias, para fazer realmente um negócio bem na risca, tá? Como a gente está num curso técnico, eu tenho que falar, que você está na ementa do curso, eu vou abordar as partes principais, aquela parte realmente que vai ser útil para vocês entenderem como é feito o processo. Primeiramente, se eu vou fazer um trabalho luminotécnico, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é uma luz, certo? Bom, e o que é uma luz? Uma luz, segundo o estudo, é uma fonte de radiação que emite ondas eletromagnéticas em diferentes comprimentos. Apenas algumas ondas de comprimento de onda definidos são visíveis ao olho humano. Então, existem alguns comprimentos de formato de onda de luz que pode ser perceptível a olho nu, certo? Então, é uma forma de radiação eletromagnética, não deixe de ser, tá bom? Que é justamente visível ao olho humano. Então, a luz que for visível ao olho humano, eu posso chamar realmente de luz necessariamente. Bom, a frequência de luz que são visíveis ao olho humano são chamadas de aspecto visível. Não sei se aqui alguém já ouviu falar. Geralmente na química a gente estuda isso. Aspecto
visível, tá? Outra coisa com relação a infravermelho e ultravioleta, né? Quando eu tenho uma luz visível em valor menor, eu tenho chamado infravermelho, e quando eu tenho um valor maior, eu tenho chamado ultravioleta. Então, aqui a luz visível, eu tenho os valores aqui de acordo com a percepção do olho nu que ele consegue ver, tá? Então, eu tenho outros formatos, tá bom? De fontes de radiação. Eu tenho ondas de rádio, eu tenho micro-ondas, eu tenho infravermelho, a luz que é visível, que está justamente nesse patamar, ultravioleta, raio-x e raio gama. Iluminância. Iluminância é o limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado para a área da superfície quando esta tende a zero. Essa iluminância, pessoal, ela é um termo que vai descrever, digamos assim, a medição da qualidade de luz, que vai cair no espalhando. Por exemplo, quando você vai emitir uma luz. Bom, a luz, na hora que vai ser emitida, ela vai espalhar em um determinado ambiente. Então, por exemplo, um dos conflitos que se tem quando a gente vai fazer um trabalho de luminotécnica é observar o espaço que vai ter entre uma lâmpada e outra. Quando eu tenho um espaço muito próximo de uma luminária com a outra, vai haver um conflito de luminância. Ou seja, vai ter um fluxo luminoso batendo uma com a outra. Mas se estiver afastado da mesma forma, vai haver problema. Então, assim, não pode nem estar distante demais uma luminária com a outra e nem pode estar próximo demais, porque vai haver um conflito com relação à luz. Certo? Então, a medição dessa qualidade de luz a gente chama de luminância. Tá bom? Ou seja, ela vai indicar a quantidade de luz que vai incidir em um ponto específico. Para essa aplicação de luminância, nós utilizamos um instrumento chamado luxímetro. O luxímetro vai ser o instrumento que vai permitir você realizar a medição dessa iluminância do ambiente. A luminância, também conhecida como nível de iluminamento, é expressa em lux, tá? É a unidade da iluminância. O instrumento chamado é luxímetro. Então, o luxímetro ele vai receber a radiação de luz, tá? Num aparelhozinho. Você vai ficar com o aparelhozinho. Depois eu vou ver se eu consigo aqui a imagem, uma foto de um luxímetro para mostrar para vocês. A luz incide sobre esse instrumento. Aí o instrumento vai ler uma quantidade X de luminância. Tá bom? Assim, se uma superfície plana de 1 metro quadrado é iluminada perpendicularmente por uma fonte de luz, cujo fluxo luminoso é de 1 lumen e apresenta uma iluminância de 1 lux. Então, tem como eu calcular também a iluminância. Nós não vamos fazer diretamente esse cálculo, nós vamos fazer outro procedimento, mas para que a gente encontre a iluminância, eu tenho que ter o fluxo luminoso do ambiente e eu tenho que ter a área da superfície iluminada. Então, eu vou fazer o levantamento de toda a área do ambiente para determinar a quantidade de lâmpadas e, a partir desse ponto, eu vou conseguir fazer o cálculo dessa iluminância. Normalmente, o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, resultando em iluminância diferente em diversos pontos. Então, quando a gente vai fazer um cálculo, nós utilizamos para modos teóricos, né, e modos de cálculo de um levantamento de luminotécnica, o fluxo luminoso médio. Bom, vamos falar aqui da intensidade luminosa, tá bom? Então, essa parte da luminância eu acho que está tranquilo, tá? O fluxo luminoso, pessoal, que é outro ponto, já que a gente está falando de fluxo luminoso, vai ser a potência dessa radiação emitida por uma fonte luminosa. Então, a potência dessa radiação, que a gente também pode definir como a potência da radiação emitida, nós chamamos de fluxo luminoso. Fluxo luminoso também podemos chamar como uma quantidade de luz que vai ser emitida por uma lâmpada, tá? Numa determinada direção. Então, a potência vai ser levada em consideração a depender da altura do ponto onde você vai utilizar a lâmpada. Lógico, quanto mais alto for esse teto, mais potente for a lâmpada, vai ter que ser a lâmpada e mais potente vai ter que ser esse fluxo luminoso, certo? Bom, a intensidade luminosa é definida como o limite da relação entre o fluxo luminoso em um ângulo sólido, quando esse ângulo tende a zero. Então, essa parte nós também não vamos fazer, tá? Essa intensidade luminosa, pessoal, ela vai ser justamente a concentração da luz na mesma direção, tá? A medição é feita em cada segundo. Quando a gente vai fazer um trabalho
mais bem detalhado, quando eu tenho certos tipos de ambiente diferentes, que eu não tenho 1 metro quadrado, que eu, por exemplo, no caso de um ambiente como um shopping, que eu tenho pontos diferenciados, então a gente utiliza esse cálculo da intensidade luminosa. Tá? A unidade dessa intensidade luminosa é dada em candela. Tá bom? Bom, já que eu falei de intensidade luminosa, a eficiência luminosa vai ser a relação entre o fluxo luminoso, que acabamos de ver, que esse fluxo luminoso vai ser justamente a potência da radiação, e a potência em watts consumida por esta. Essa letra aqui grega, tá? Que é muito utilizada para rendimento em motores elétricos, vai ser esse símbolo aqui. Alguém sabe qual é o nome desse símbolo aqui? Alguém se arrisca a dizer? É o psi. Psi é psi. Show de fino, bola. não? Muito bem. Não, o que falou o psi tá certo. Psi. Muito bem. É o psi. Ela é uma letra grega, né, que vai ser utilizada para fluxo luminoso dado em lumes dividido pela potência. Então, olha, aqui é a unidade do fluxo luminoso dado em lumes e a unidade de potência vai ser dada em watts, tá? Então, a relação entre os dois vai definir a quantidade de eficiência luminosa. Veja a quantidade de cálculos que eu tenho. Já para a luminância, como é que eu faço? Primeiro, a luminância vai ser a medição da sensação de claridade provocada por uma fonte de luz ou superfície iluminada e avaliada pelo cérebro. Então, o cálculo que também pode ser feito para a luminância vai ser a intensidade luminosa dividido pela superfície, esse cálculo nós acabamos de ver, vezes o ângulo entre a superfície que foi iluminada e a vertical. Então, eu vou ter que formar um ângulo para definir a quantidade de luminância no ambiente. Esses valores, pessoal, ninguém vai fazer no papel. Vou pegar um papel e vou ficar fazendo. Já pensou fazer um levantamento da iluminação de um shopping ou de uma fábrica? Fazendo um cálculo desse jeito? Então, assim, é feito o levantamento, eu tenho uma planta em mãos e através dessa planta eu vou determinar a altura do plano de trabalho, comprimento, largura, idade média dos trabalhadores, a cor do ambiente, pronto. Essas informações eu jogo em um programa, eu jogo em um aplicativo e ele já me emite lá na frente o meu resultado. Então, a ideia é justamente isso, questão de praticidade, certo? Bom, uma vez que eu fiz o sistema de iluminação, eu tenho que entender essa questão da refletância. Bom, a refletância é a relação entre o fluxo luminoso, vou repetir, o fluxo luminoso vai ser a quantidade de luz que vai ser emitida, tá? Refletido por uma dada superfície, e o fluxo luminoso incidente sobre a mesma. Então, a luz é emitida por uma lâmpada e o reflexo que ela vai ser incidido em parede, em piso, em teto, tá bom? Nós chamamos de refletância. Bom, para a gente calcular, vamos lá. Para que os ambientes sejam iluminados adequadamente, vai ser necessário que o projetista adote os valores de iluminância estabelecida pela norma da ABNT. Hoje a norma é essa, pessoal, mas anterior à NBR 8995, a norma que estabelecia era a 5413. Então, a norma antiga. É interessante que eu vi um site de um cara de uma empresa que ele realiza um trabalho de luminotécnica e lá no site ele referencia o trabalho com a 5413, sendo que essa NBR 5413 foi cancelada em 2013, então não existe mais essa norma. A norma voltada para o trabalho de luminotécnica hoje, que é iluminância de interiores, é a NBR 8995-1, tá? Essa norma, ela é a norma atual voltada para iluminância, tá? Aí vamos lá. As tarefas visuais. Tem algumas tabelas que eu fiz, eu copiei, né, da norma e fiz uma tabelazinha, coloquei só para a gente ter mais ou menos uma ideia como é feito esse levantamento. Olha, aqui são as tabelas. Então, eu tenho, por exemplo, é dividido por classe, tá bom? A depender da classe, do tipo de atividade, eu vou ter uma quantidade de iluminância. O que foi que eu acabei de falar para vocês sobre questão de iluminância? Iluminância vai ser a medição da quantidade de luz que vai cair sobre o ambiente, tá? Que vai iluminar, vai espalhar sobre uma superfície, uma determinada área. Então, eu tenho primeiramente a classe A, que vai ser destinada à iluminação geral, para áreas usadas ininterruptamente,
ou com tarefas visuais simples. Eu tenho aqui as iluminâncias, conforme vocês estão vendo, e qual é o tipo de atividade que eu vou utilizar. Qual o tipo de atividade que eu vou utilizar? Áreas públicas, com arredores públicos. Eu vou utilizar orientação simples para permanência curta, eu vou usar recintos não usados para trabalho contínuo. Então, assim, eu só peguei algumas tabelas, que eu tenho várias, pessoal. Essas áreas públicas, nós podemos chamar também de ruas, estacionamentos, tá? Que são partes que podem ser utilizadas para esses níveis. Essa parte aqui de orientação simples para permanência curta. É um ambiente de pouca permanência, tá? Digamos, uma despensa poderia ser utilizado para esse modo. Recintos não usados para trabalho contínuo ou depósitos, tá? A gente pode utilizar, nós vamos até fazer um exemplo aqui e vamos pegar um desses exemplos para a gente conseguir fazer o cálculo. Bom, a classe B vai ser iluminação geral para áreas de trabalho. Então, trabalhos em geral, né? Partindo daquele primeiro ponto aqui de cima que vocês estão vendo, tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinário e auditórios. Então, são trabalhos brutos, tá bom? Auditórios. Aqui, tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditório, ou seja, trabalho normais, escritórios, fábricas. Se for fazer o levantamento de uma fábrica, eu vou utilizar esses parâmetros aqui. Outra, tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas, tá bom? Indústria de tecidos. Então, são trabalhos também minuciosos. Veja que o valor está aumentando. A quantidade de iluminância, a quantidade de luz que vai ter que ser inserido no ambiente vai ter que ser maior. Eu tenho uma classe C. A classe C é iluminação adicional para tarefas difíceis, ou seja, tarefas minuciosas, tarefas visuais minuciosas. Eu tenho aqui, ó, tarefas visuais extras e prolongadas, eletrônica de tamanho pequeno, ou seja, aquele trabalho que é contínuo, aquele trabalho que é exato. Quem tem um laboratório de eletrônica que precisa de iluminação adequada, utiliza-se desses parâmetros. A outra que eu tenho aqui, tarefas visuais muito exatas, montagem de microeletrônica. Então, são trabalhos que exigem muito mais atenção, né? Aquela placa, você precisa soldar uma peçazinha na placa, componentes microeletrônicos, componentes pequenos, então eu preciso de mais incidência de luz. E, por fim, eu tenho um trabalho minucioso especial, tá? Na sala de cirurgia, veja que da maior de todas, essa parte da cirurgia, tá? Bom, o exemplo que nós vamos fazer é justamente esse exemplo aqui. Realize o levantamento das luminárias, que serão instaladas em um depósito de materiais de construção, cujo seu comprimento, ou seja, qual é o comprimento desse depósito de material de construção? 40 metros. Qual é a largura? 20 metros. Qual é a altura do plano de trabalho até o teto? Ou seja, a parte ali da altura onde o funcionário vai trabalhar até o teto são 5 metros. Qual a idade média dos trabalhadores? Bom, em média, os trabalhadores desse depósito têm 35 anos, em média. Beleza. O teto e a parede vai ser de cor branca e o piso vai ser de cor cinza. Bom, para essa aplicação, as lâmpadas que nós vamos utilizar vai ser a lâmpada TLDRS de 32 watts, que vai ser uma lâmpada como essa aqui, olha. Uma lâmpada fluorescente de 32 watts. Por gentileza, eu vou dar um tempinho, eu vou querer que vocês copiem essa questão, porque nós vamos fazer o passo a passo juntos, tá certo? Então, eu vou dar aqui só uns 5 minutinhos para que vocês copiem, por gentileza. Tem mais alguém copiando, pessoal? Já terminei aqui, professor. Acabei de terminar agora. Pronto. Tem mais alguém copiando? Terminei. Pronto, então vamos lá. Faltam 4 minutos, mas eu já posso dar uma adiantada aqui com relação ao cálculo. Vamos lá. Eu vou querer fazer o levantamento diante desse cálculo da quantidade de luminárias, ou seja, as luminárias. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma luminária, contendo 2 lâmpadas. Então, o exemplo que nós vamos fazer vão ser de acordo com a lâmpada fluorescente, tá? Só quero que vocês vejam mais ou menos como é que é feito o procedimento de cálculo.
Será uma lâmpada de 32 watts, a potência da lâmpada, e vão ser 2 lâmpadas por luminária, tá bom? Para encontrarmos a quantidade de luminárias em um determinado ambiente, nós vamos seguir alguns passos, que são os procedimentos, e adquirir como auxílio algumas tabelas dispostas. Eu vou colocar algumas tabelas e mostrar para vocês. É lógico que vocês não vão fazer essas tabelas, tá? Depois eu posso dispor para vocês uma sequência com as tabelas assim, que eu acho interessante passar para vocês. Depois eu jogo no grupo para que vocês dêem uma olhadinha, tá? Não é nada de trabalho, não. É só para vocês verem mesmo como é que é a questão das tabelas. O que eu vou querer que vocês façam são simplesmente só o processo de cálculo, para a gente ver como é que funciona. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser determinar a iluminância utilizando uma das tabelas. Então, eu vou ter que verificar quais as tabelas. Nós vimos agora tabela classe A, nós vimos tabela classe B e tabela classe C. Vocês podem me informar qual é o local que eu estou fazendo esse levantamento? Depósito de materiais, Pronto, professor, de depósito. construção. Pronto, depósito. Então, diante do depósito, tem algum aqui que se encaixa para a parte de depósito? Tem. Isso aqui, olha, vocês já estão vendo. Recintos não usados para trabalho contínuo, depósitos. Sendo assim, eu vou ter que levar em consideração esses 3 valores aqui, certo? Eu vou utilizar esses 3 valores, pessoal, aqui são valores de iluminância. Aqui é a iluminância baixa, aqui é a iluminância média e aqui é a iluminância alta. Então, 100 lux, iluminância baixa. 150 lux, iluminância média. 200 lux, iluminância alta. Então, sempre é assim. Baixa, média, alta. Baixa, média, alta. Esses 3 eu deixei guardado aqui, esses 3 valores, porque eu vou ter que saber qual iluminância eu vou ter que utilizar para a questão. Se eu vou utilizar ou a iluminância baixa, ou a média, ou a alta. Eu vou seguir um procedimento para que, com o resultado, eu volte até essa parte aqui de iluminância e veja qual dos 3 números aqui eu vou ter que utilizar. Então, a primeira coisa é, através dessa tabela, verificar qual é o ponto que eu vou utilizar. Pronto, um exemplo. Se fosse áreas públicas com os arredores curtos, eu ia pegar esses 3 valores, 20, 30 e 50, são os 3 valores de iluminância, baixa, média, alta, para depois saber qual das 3, né, eu iria utilizar. Nesse caso, eu não vou utilizar esses 3 valores. Eu vou verificar se o valor que eu vou utilizar vai ser a baixa, se vai ser a média ou se vai ser a alta. Tá bom? Nós vamos seguir um procedimento de cálculo. Essa primeira parte, nós vamos precisar, logicamente, da tabela para servir de orientação, para depois a gente voltar para a nossa questão em si. Bom, uma vez que foi determinado que era um depósito, então eu tenho aqui as 3 iluminâncias. Iluminância baixa, iluminância média e iluminância alta. Próximo passo é verificar outra tabela, que são as características da tarefa e as características do observador. Bom, essa característica vai determinar um peso. Nós costumamos chamar de peso. Então, vai ser levado em consideração a idade média dos trabalhadores, vai ser determinada através também da velocidade e precisão e a refletância do fundo de tarefa, tá? A refletância do fundo de tarefa. Bom, são os fatores determinantes da iluminância adequada. Aí vamos lá, eu pergunto para vocês. Na questão, qual é a idade média dos trabalhadores? 35 Pronto. anos. Bom, se é 35, a primeira coisa que eu vou olhar é aqui a idade. Bom, eu tenho aqui inferior a 40 anos, eu tenho de 40 a 55 anos e eu tenho maior de 55 anos. Então, eu vou fazer um somatório de 3 valores. No caso, como é inferior a 40 anos, então eu vou ter menos 1 inicialmente. Bom, com relação à velocidade de precisão, essa iluminação ela é sem importância, ela é importante ou ela é crítica? O crítico, pessoal, essa parte crítica, seria, por exemplo,
um laboratório de informática, que eu vou fazer um trabalho lá de uma manutenção numa placa, um laboratório de eletrônica ou uma sala de cirurgia, então seria o ponto crítico. Mas também eu não posso dizer que seria sem importância, então eu vou dizer que seria importante. Então eu tenho até agora menos 1, que eu vou somar com 0, e a refletância do fundo de tarefa. Vamos lá. A refletância do fundo de tarefa, nós temos aí superior a 70%, nós temos de 30% a 70% e nós temos inferior a 30%. Bom, vai ser levado em consideração o grau de reflexão do ambiente. Tem uma tabela aí que eu acho que eu esqueci de colocar. É uma tabelazinha das refletâncias. Cada cor vai representar uma refletância. Por exemplo, o branco tem uma refletância, o preto tem uma refletância, o cinza, o amarelo. O que é que eu disse para vocês? Que a cor, quanto mais escura, menor vai ser o grau de reflexão. Então, vai refletir muito pouco a cor muito escura. Se for preto, vai de 3% a 7%, mais ou menos. Se for cinza, já melhora um pouquinho, já vai de 20% a 50%. Como a cor do teto e parede, que é o que vai me interessar, teto e parede, qual é a cor? É branco, né? É isso? É branco e o vidro é cinza. Pronto. Então, assim, eu vou levar em consideração o teto e parede. O teto e parede sendo branco, pronto. O teto e parede sendo branco, então eu vou levar em consideração o teto e parede. Sendo branco, o grau de reflexão é maior. Então, assim, o maior grau de reflexão vai ser justamente nas cores mais claras possíveis. O branco vai de 70% a 80%. Se fosse um exemplo, se fosse preto, que é de 3% a 7%, então eu iria colocar no cálculo aqui, olha, inferior a 30%, que seria 1. Como o branco ele vai de 70% a 80%, então vai ser menos 1 também. Então, a idade inferior a 40 é menos 1, mais velocidade de precisão importante, mais 0, mais superior a 70, menos 1. Então, eu vou ter o quê? Menos 1, mais 0, mais menos 1. Se eu realizar esse somatório, pessoal, quanto é que vai dar o resultado? Alguém se arrisca aí a dizer? Dá menos 2. Menos 2, exatamente. Então, assim, eu fiz o somatório. O 0, eu só coloquei o 0 aqui só para a gente entender, mas não tem necessidade de você colocar. Então, vai ser menos 1, né? Mais 0, mais menos 1, o resultado vai dar menos 2. Bom, depois que eu encontrei esse resultado, olha, preste atenção como existe esse procedimento. Deixa eu até corrigir aqui. Tem iluminância. Deixa eu corrigir logo aqui. Eu detesto esses errozinhos. Iluminância. Deixa eu ver aqui. Iluminância. Pronto. Iluminância adequada. Fator de iluminância que teve como resultado menos 2. Aí eu vou para observação. Analisar cada característica para determinar o seu peso. No caso, menos 1, 0 ou mais 1. Eu vou somar os 3 valores, nós acabamos de somar, algebricamente considerando o sinal. Aí vamos para os resultados. Quando o valor total tiver como resultado menos 2, que foi o nosso caso, né? Ou menos 3, eu vou utilizar a iluminância mais baixa do grupo. Se o resultado for igual a 2 ou igual a 3, eu vou utilizar a iluminância mais alta do grupo. Se o valor for igual a menos 1, for igual a 0, for igual a 1, eu vou utilizar a iluminância média. Como o resultado deu menos 2, então eu vou utilizar a iluminância mais baixa. Então, como deu menos 2, aí vamos lá. Iluminância baixa, iluminância média, iluminância alta. O valor que eu vou escolher vai ser esse valor de 100 lux. 100 lux é a iluminância mais baixa, né, do grupo. E vai ser esse valorzinho que eu vou ter que guardar para conseguir fazer os demais cálculos. Então, eu já tenho guardado aqui esse valor de 100. Bom, próximo passo é fazer o cálculo do índice do local. Então, eu só vou querer que vocês façam o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Vocês copiem para mim aqui, ó. Fator de iluminância.
faça esse cálculo aqui, igual a menos 2. E vocês vão marcar 100, que vai ser o valor escolhido. Tá? Não precisa nem se escrever de novo, não. Vai só marcar, sublinhar, que é para saber que vai ser o valor a ser definido. Isso aqui também tem de novo. Ó. Só corrigir aqui, pessoal. Qual foi o valor aqui? Luminância, iluminância. Luminância. Digitei muito rápido, acabei digitando errado. Então, você vai colocar fator de luminância, menos 1 mais 0 mais menos 1, resultado menos 2. E você vai sublinhar a parte de 100, que é a iluminância mais baixa do grupo. Pronto, posso mudar? Tranquilo, já copiei aqui. Pronto. Então, vamos lá. O próximo, a primeira coisa que nós fizemos, nós determinamos a iluminância, tá? Utilizando as tabelas. Beleza. Próximo passo vai ser, cadê? Já anotei aqui 100, né? O valor de 100. Próximo passo vai ser calcular o índice do local. Esse índice do local, que é o índice K, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar o comprimento do local, vai multiplicar pela largura do local e vai dividir esse valor pelo comprimento mais a largura vezes a altura entre a luminária, que é a parte que vai ficar a lâmpada lá, e o plano de trabalho. Como na questão está informando o comprimento, está informando a largura e informando a altura da luminária até o plano de trabalho, então vocês têm como encontrar esse índice local K. Eu vou dar um tempinho, eu vou querer que vocês peguem esse valor da questão e façam o cálculo e me digam o resultado que deu esse índice K. Eu vou precisar desse índice K, porque eu vou ter que me atrelar a uma outra tabela, tá? Então, eu vou dar 2 minutos aí para vocês tentarem fazer esse cálculo e me passar o resultado. Lembrando que para a questão, eu citei como exemplo um tipo de lâmpada fluorescente, tá? Vai ser utilizada numa luminária que vai conter as duas lâmpadas. Mas assim, aqui é só a título de exemplo, tá bom? Por exemplo, se eu for utilizar a lâmpada LED, eu vou ter que me atentar para uma outra tabela que tem as referências dos valores. Esse é porque nós determinamos aqui escolher essa lâmpada fluorescente. Pessoal, o resultado fica em quem mesmo, hein? Ou tem... Ou não tem, tipo, metros nem nada algo do tipo? Não, não tem não. Ele é adimensional. Ele é só o valor. Eu encontrei o valor de 2,66. Exato. O resultado deve ser isso mesmo. Olha, vamos lá fazer. Bom, a lâmpada escolhida na questão foi essa aqui, né? Que vai comportar uma luminária, sendo 2 lâmpadas por luminária. Tá bom, mas a primeiro momento eu não vou precisar dessa informação. Escolhi o tipo de lâmpada, beleza. Então, eu vou ter aqui, olha, o valor K, comprimento 40 metros, vezes a largura de 20 metros, dividido por 40 mais 20, que é comprimento mais largura, vezes 5 metros, que é a altura até o plano de trabalho. Então, você vai, multiplica, né, que vai dar 800,
divide por 60 vezes 5, né? Resultado final, eu vou ter 2,6. Eu coloquei 2,6, mas acho que dá até mais do que isso, né? Deixa eu ver aqui, 800 dividido... Fica tipo uma dízima periódica, professor. Fica 2,6. Dá uma dízima, né? Pronto, é isso mesmo. Dá uma dízima periódica. Então, você vai multiplicar 40 vezes 20, vai dar 800. Aí vai dividir por, no caso aí, 40 mais 20 vai dar 60. 60 vezes 5. O resultado deu 2,6666, alguma coisa. Para não colocar a numeração toda, ou você arredonda, né? Ou então deixa do jeito que está mesmo. Uma casa ou duas casas depois da vírgula. Então, é o valor desse K. Bom, uma vez que eu encontrei esse valor de K, o próximo procedimento que eu iria adotar é recorrer à tabela. Bom, a norma NBR 8995-1, ela disponibiliza tabelas que vai de acordo com a lâmpada a ser utilizada. Tá bom? Eu fiz a tabela aqui, eu peguei e copiei, mas a própria norma ela disponibiliza. A tabela é essa, olha. Então, é a tabela do fator de área K. Vocês acabaram de fazer o cálculo desse fator de área. E veja essa imensidão aqui de numerações que eu tenho. Bom, eu tenho aqui os valores de fator de área, que no caso é um dos resultados que vocês, no caso vocês encontraram aí, 2,6, né? E aqui, olha, são os valores que eu vou precisar para auxiliar e determinar qual valor. Como assim? Desses valores aqui, olha, eu vou ter essa parte de cima aqui. Essa tabela é toda, olha. Tem 80, 70, 50, 30 e tal. Essa parte de cima a gente chama do fator relacionado ao teto. Já essa parte aqui de baixo é relacionada à parede. E essa parte de baixo aqui é relacionada ao piso. Certo? Então, assim, teto, parede, piso, ou teto, parede, piso. Aqui, teto, parede, piso, ou teto, parede, piso. Vocês entenderam essa parte aqui? Vou voltar aqui na outra parte aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui, ó, por exemplo, o 30. O 30 é relacionado ao teto. Aí eu tenho aqui 30 e 10, que pode ser parede. 30 e 10, ou 10 aqui pode ser parede. Aí o piso pode ser 10 ou pode ser 10. No caso aqui de 50, eu tenho 50 aqui, que é o teto. Parede pode ser 30 ou pode ser 10. O piso pode ser 10 ou pode ser 10. De 70, o teto vai ser 70. Parede pode ser 50, pode ser 50, pode ser 50, pode ser 30. E o piso pode ser 30, pode ser 20 ou pode ser 10. Tá? Então, é assim que procede. Teto, parede e piso. Bom, uma vez que eu verifiquei, é o seguinte. Em função do índice do local, dos índices de reflexões do teto, parede e piso, determinar o fator de utilização na tabela da luminária escolhida. Mas vamos lá. O teto, conforme nós vimos, é branco, né? O teto é branco. Então, eu vou escolher, primeiramente, 80. Então, eu tenho aqui, olha, para o teto, 80. A parede é branca também, mas como eu não tenho na norma, o estilo de cor mais claro, mais próximo de branco, é o claro. Então, nesse caso, eu tenho o quê? 80, eu tenho 50 e o piso. O piso é cinza. Aí vamos lá, para duas questões. Professor, o piso pode ser 30% para a cor média ou 10% para a cor escura. Se você diz, não, o meu piso é um cinza escuro, então eu iria utilizar 10%. Se eu for levar em consideração que é um cinza médio, então eu vou utilizar 30%. Na sequência de teto, parede e piso, então eu vou ter 80%, 50% e 30%, correto? Entendido, pessoal? Pode repetir, professor, só essa parte? Posso sim, tranquilamente. Então, olha, agora eu vou determinar, eu vou precisar desse auxílio na tabela para utilizar as cores. As cores, teto e parede é branco e o piso é cinza. Beleza, aí vamos para cá, para essa tabela. Teto é branco. Opa, eu estou vendo aqui, branco. 80%. Já tenho esse valor guardado, 80% do teto. Parede. Parede, abaixo eu não tenho, olha. O teto é branco. Mas, professor, é branco? Mas na tabela não acompanha. Acompanha a cor clara da parede.
Se eu tenho a cor clara, é a que é mais próximo do branco. Eu não posso colocar, por exemplo, o branco sendo médio, nem o branco sendo escuro, que não existe. Então, Essa porcentagem é do quê? 80% do quê? 80%, como é que é? Fala de novo. 80%. Mas 80% sobre o quê? Do quê? Do índice do local. Para que Tá. você determine, para você determinar o chamado fator de utilização, eu tenho que fazer esses respectivos levantamentos de acordo com a cor do ambiente. Então, assim, eu estou fazendo a sequência que é para a gente realmente, até chegar à quantidade de lâmpadas que eu vou utilizar, então eu vou precisar desses fatores determinantes. Como o teto é branco, já tenho aqui marcado 80%. A parede, eu não tenho aqui 80%, mas eu tenho a cor clara, que é a mais próxima do branco. Então, já tenho gravado o teto 80, parede 50. O piso, que é cinza, eu não tenho cinza branco, lógico. Eu não tenho cinza claro, mas, segundo a tabela, eu tenho médio ou tenho escuro. Eu posso escolher 30, mas eu posso escolher 10. Se eu escolher 10, eu estou dizendo que o piso que eu estou utilizando é um piso de cinza escuro. Eu vou levar em consideração na questão que a cor do piso vai ser um cinza médio. Então, pela sequência, eu vou ter teto, parede e piso correspondente, respectivamente, a 80%, 50% e 30%. Aí eu volto para o fator de área K. Essa tabela foi de acordo com a lâmpada que eu escolhi, tá bom? Se eu escolher, por exemplo, uma lâmpada LED tubular de 15 watts, segundo a informação da própria norma, então eu vou ter uma outra tabela, muito parecida, mas só que eu vou ter valores aqui diferenciados. Essa tabela foi de acordo com aquela lâmpada TLDRS de 32 watts, que foi a que eu escolhi para essa questão. Bom, uma vez que eu fiz essa escolha, o teto lá foi quantos por cento? Alguém pode me dizer quanto foi? 80%. Pronto. 80, né? Pronto, foi 80. Então eu já marquei aqui, olha. Já marquei 80, no caso, pro teto, né? A parede foi quanto? A parede foi 50%. A parede foi 50, né? Pronto, aí presta atenção 40? aqui, olha. Então foi 50, né? Foi 50. Isso. Aí veja que eu tenho 50 aqui, olha. Aqui é o da parede. Eu tenho 50, eu tenho 50. Vixe, professor, vou utilizar qual dos dois? Aí a gente só vai saber quando a gente escolher o piso. Porque, um exemplo, se fosse cinza escuro, você escolher esse lado. No caso, sendo claro, então eu vou partir para esse lado. Então, nesse caso, olha, a parede vai ser 50 e o piso vai ser 30. Então, eu tenho na sequência teto, parede, piso. 80%, 50% e 30%. Se você tivesse escolhido um cinza escuro, seria 10%, então eu iria trabalhar em cima dessa coluna. Como nós escolhemos um cinza médio, um cinza claro, então, como é uma cor mediana, então ficou como 30. 80, 50, 30. Então, essas numerações são as numerações que eu irei observar. Aí, vamos lá. Quanto foi que deu o índice K? Alguém pode me dizer? 2,6. Não é não? Pronto, 2,6. Muito bem. Um carro. Exatamente, 2,6. Pronto, show de bola. 2,6. Aqui são os valores do fator de área K. Eu tenho 0,6, 0,8, eu tenho 1, eu tenho 1,25, tenho 1,52, assim por diante. Então, tem essa quantidade de números. Eu tenho que utilizar um fator de área K que seja igual ao resultado que eu encontrei ou maior do que o resultado que eu encontrei. Por exemplo, o 2,50, ele fica próximo de 2,6, mas ele não é 2,6, ele é 2,5. Então, eu tenho que procurar o próximo. O próximo é quanto? É 3. Bom, então, de acordo com esse fator de área K, qual é o valor que eu vou escolher? 0,85. 0,85. Oi, Felipe. Não, professor, eu cliquei errado aqui. Foi mal. Ah, beleza. Então, certo, pessoal? Então, assim, eu tenho que encontrar um valor aqui que seja igual ao fator de área K que vocês calcularam, ou maior do que esse valor. Menor não pode ser. Então, como eu não tenho 2,6, o maior que eu tenho depois dele é de 3. Então, o valor que eu encontrei é 0,85. Se você, um exemplo, se você determinou como sendo a cor do cinza escuro, você teria escolhido 10%. Então, eu teria que verificar desse lado. Qual seria o valor, então? 0,74.
Tá bom? Então, teto, parede e piso. A partir daquela tabela que eu vou definir aqui, eu vou orientar qual a coluna que eu irei utilizar para o cálculo. Tá? Bom, então já encontrei o fator de utilização, que vai ser de 0,85. Bom, a conexão tinha caído, eu não tinha nem me tocado, né? Já deu os 40 minutos, já. Já tinha dado os 40 minutos, pessoal, que eu não percebi, não. Maria, passar, eu não notei, não. Quando eu fui olhar, eu levei para um susto. Pensei que tinha caído a internet aqui. Vamos lá. É porque a gente ficou concentrado na tabela aqui, aí acabou nem se tocando. Então, pessoal, essa parte aqui é tranquila, olha. Tá? Então, eu tenho teto, parede e piso. Então, escolhi o fator de utilização. Próximo passo vai ser escolher o fator de manutenção. E esse fator de manutenção vai ser visto de acordo com o ambiente que vai ser estudado. Então, por exemplo, esse depósito, eu posso descrever ele com um ambiente limpo, eu posso descrever esse depósito com um ambiente médio ou um ambiente sujo. Bom, o ambiente sujo já seria muito grosseiro, né? Da gente colocar esse depósito sendo um ambiente sujo. Um ambiente também limpo, seria um hospital, que teria que ser realmente muito limpo, certo? Um laboratório de eletrônico, laboratório de informática, um escritório, né? Um ambiente limpo. Já um depósito, eu posso determinar ele sendo um ambiente médio. Então, ele nem é um ambiente 100% limpo, direto, e, obviamente, não é um ambiente sujo. Sendo assim, o valor que eu vou escolher para essa situação vai ser o valor de 0,8. Agora, digamos que eu resolvesse fazer o levantamento de um hospital, de um centro cirúrgico. Então, eu iria utilizar esse 0,9 como fator de manutenção. Bom, depois que eu fiz esse trabalho, o próximo passo vai ser realizar o levantamento de todos os dados que eu já fiz anteriormente e jogar em cima dessa forma. Nessa forma, N vai ser igual a E multiplicado por S, que vai ser dividido por φ vezes fator de utilização vezes fator de simultaneidade. Vamos verificar o significado de cada um. Vamos lá. O N vai ser a quantidade de luminárias, ou seja, quantas luminárias eu vou utilizar. A letra E foi a iluminância desejada. Essa iluminância desejada vocês já fizeram, então é fácil, tá? O S vai ser a área do local. Qual foi a área do local? Como é que eu calculo a área? A área é comprimento vezes largura, já foi. Dividido pelo fluxo da luminária. Outra coisa que eu não coloquei aqui na tabela, eu vou ver se eu coloco e mando para vocês, tá? Que eu, corrigindo as provas, essas coisas, aí no copia ou colou, acabei esquecendo de colocar uma tabelazinha. Tem uma tabela, que essa tabela ela corresponde ao fluxo luminoso da lâmpada. Então, cada lâmpada tem um fluxo luminoso. Como a lâmpada que nós escolhemos foi uma lâmpada TLD, né, com a TLD RS de 32 watts, nós iremos utilizar um fluxo luminoso que vai ser de acordo com a lâmpada. Lâmpada incandescente tem fluxo luminoso, fluorescente, seja ela TLT ou TLD, lâmpada de vapor de mercúrio, lâmpada mista, vapor metálico, vapor de sódio, cada tipo de lâmpada tem um fluxo luminoso, tá? Então, esse φ vai ser o fluxo luminoso da lâmpada multiplicado pela quantidade. Como no exemplo que nós determinamos, vai ser uma luminária com duas lâmpadas, então nós vamos pegar o fluxo luminoso e nós vamos multiplicar por duas lâmpadas, tá? Fator de utilização nós encontramos e, por fim, o fator de manutenção nós encontramos. Bom, como é que eu vou fazer esse procedimento? Simples. Esse 100 é do cálculo que nós fizemos, né? Para a gente calcular, que seria a iluminância desejada. A iluminância nós já encontramos. Esse 800 é a área do local, que você fez a multiplicação lá de 40 por 20, né? Se eu não me engano, acho que foi 40 por 20. Multiplicado 40 por 20, eu tenho como resultado 800. Dividido. Aí eu tenho aqui, pessoal. Esse 2.350 é o fluxo luminoso da lâmpada que eu estou citando como exemplo.
tá? Por isso que já era para eu ter colocado, a tabela, porque é com a tabela que vocês iriam se orientar e ver qual é o valor do fluxo luminoso. Então, assim, eu preciso mandar essa tabela para vocês, tá? Vou colocar aqui na aula, depois eu vou ajustar e vou colocar para vocês verem de onde foi que eu tirei. Mas, de acordo com a lâmpada TLD RS 32 watts, o fluxo de cada lâmpada é de 2.350 lumens, tá? Que é a unidade do fluxo luminoso. Já 2, porque vão ser 2 lâmpadas por luminária. Então, se vão ser 2 lâmpadas, eu vou pegar esse fluxo luminoso e multiplicar por 2, obviamente. Esse 0,85 é o fator de utilização. E esse fator de utilização nós já encontramos, de acordo com aquela tabela, de teto, parede e piso. E o fator de manutenção nós vimos agora, levando em consideração que é um ambiente que não é nem sujo, né, e nem limpo, é um ambiente médio. Bom, fazendo essas contas aqui, vocês irão encontrar a quantidade de luminárias, tá? Eu vou esperar vocês copiarem e me dizer quanto foi o que deu o resultado. O resultado vai ser a quantidade de luminárias que eu vou colocar no ambiente. Só dar um tempinho para vocês fazerem, a gente corrige. É 11,57. Eu também desse resultado. Ixi, esquisito, ó. Esquisito. Tentei fazer de novo aí. Ele dá fechado, é? Não, fechado não dá não. Tá quebrado, mas tô achando o valor esquisito. Será que o resultado deu esse mesmo? Vou conferir aqui, tá? Eu acho que eu sei por que deu esse errozinho. É porque é o seguinte. Vocês... pronto, é porque é o seguinte. É porque eu só deixei separado aqui, que é para a gente entender que são o fluxo luminoso multiplicado por 2. Tá? Fluxo luminoso multiplicado por 2. Mas se você abrir o parênteses aqui e deixar para fechar aqui no final, ele vai dar como resultado os 25. Não é isso? Quer ver? Faça o teste. Usa o parênteses aqui normal no começo e tira esse parênteses aqui e coloca no final. Foi só o parênteses mesmo. Eu acho que é por isso. Aí o resultado ele vai dar 25 ponto alguma coisa. Se você 0,03. Isso, se você utilizar o abre parênteses e fecha logo aqui no começo e continuar com o resto, ele vai dar 11 ponto alguma coisa. Se você pegar e fizer a multiplicação só de cima e depois fizer a multiplicação só de baixo, aí você também acha 25. Pois é, dá para fazer isso. também. Deixa eu puxar aqui colocar a calculadora aqui para a gente fazer. 25,031, né? Só um instante. Exatamente. Deixa eu só puxar a calculadora aqui. Pronto. Deixa eu deixar aqui no ponto. Só um instante. Vocês estão vendo já a calculadora aí? Também. Pronto. Então, como é que eu vou fazer o procedimento? Eu podia fazer direto, né? 1 vezes 8, 8, então eu já tenho aqui o resultado. Mas vamos lá, vamos fazer compassadamente. 100 vezes 800. Aí eu posso já dividir. Ou eu posso deixar igual, tanto faz. Dá 80 mil.
dividido. Aí eu abro parênteses e faço essa operação. Então, vou multiplicar 2 vezes 2.350, né? 2.000 vezes 2.350 vezes 0,85 vezes 0,8. 25,03 alguma coisa, né? Então, seria a quantidade de luminárias que seriam utilizadas no determinado ambiente. Deixa eu só ver se... Pronto, deu certo. Bom, 25,3 luminárias. Não existe essa história de 25,3 luminárias, tá? Você iria encontrar um valor que estivesse dentro desse valor ou maior que ele. Bom, aí fica a seu critério. Você pode colocar ou 25 luminárias, ou você poderia colocar, sei lá, entendeu? Assim, vai partir muito do critério que você quiser utilizar. Bom, com relação ao espaçamento, uma vez que eu encontrei a quantidade de luminárias, como é que eu vou dividir? Bom, de acordo com o cálculo que você fez, a distribuição da iluminação deve ser via de regra entre 1 e 1,5 vezes a altura entre a luminária e o plano de trabalho. Então, existe o processo de espaçamento que tem que ser levado à risca. O espaçamento, se ele for mal distribuído, embora que você tenha calculado a quantidade correta de luminárias no ambiente, provavelmente vai trazer diferenças entre a parte de luminância do ambiente. Então, por exemplo, eu vou utilizar o luxímetro para realizar a medição, ele vai dar um valor ali. Quando eu for fazer esse mesmo procedimento em outro ponto ali, vai dar diferente. Então, é necessário que a distribuição da iluminação tem que ser feita de maneira uniforme, para que todo departamento, por exemplo, toda a indústria, toda a fábrica que você dispôs a colocar essa luminária, ela esteja realmente de acordo com as condições necessárias, tá certo? Pessoal, alguma dúvida?